Os amigos, pedimos a Deus que nos ampare a todos para fazermos o nosso estudo da noite com bastante proveito, se Deus quiser. As pessoas sensíveis costumam ficar chocadas com os desastres naturais que costumam levar a vida de muitos. Isso nos causa a todos um grande desconforto. São episódios como os terremotos, as inundações, as tsunamis, vulcões, incêndios florestais e outros similares que dilapidam vidas humanas, bens materiais, danos às vezes irreparáveis. Nós ficamos assim, meditando sobre o jornalismo televisivo e especial que traz para dentro das nossas casas essas tragédias coletivas que atingem tão dolorosamente a nossa humanidade. E pensamos também naqueles encarregados de uma cobertura jornalística da ocorrência e que se esforçam por registrar os cenários mais chocantes desse trabalho de informação pública. Nos primórdios da vida planetária, era uma época em que as convulsões geológicas eram colossais. O planeta em formação movimentava grandes massas telúricas que o homem moderno não consegue imaginar. Nós tivemos a oportunidade de vislumbrar um cenário dessa natureza mediunicamente, nos causou uma impressão muito grande, verdadeiras tsunamis de lavas corriam toda a crosta planetária no mundo em formação que era a Terra. E era uma época em que os cientistas espirituais estavam trabalhando a formação dos átomos específicos, das moléculas, para a formação de materiais geológicos que viriam a servir à humanidade futura. Parece que aquele caos dos elementos era, assim, apenas um período inútil da vida planetária, como se Deus fizesse alguma coisa sem utilidade. Então, esses períodos que antecederam o homem na Terra foram períodos de grande importância, sem os quais nós não teríamos o que temos hoje. Então, todo o nosso progresso humano dependeu dessa época de formação do planeta. Com o passar dos tempos, aquelas massas foram encontrando seus lugares devidos e se acalmaram. As forças apacentadas permitiram um equilíbrio relativo do planeta Terra. Hoje, as movimentações geológicas, elas são mais um trabalho de manutenção do equilíbrio planetário. As forças se acalmaram, não mais para a formação do planeta, porque ele já está formado, mas há uma tendência bastante significativa para
esse mundo ter um controle, um alívio dos fenômenos geológicos que tanto nos assustam. E a televisão é pródiga em trazer essas imagens fortes, chocantes. Vimos agora no Japão ventos de mais de 200 quilômetros por hora virando veículos, acidentando muita gente, que gerou um programa na televisão, o Planeta Feroz. Nosso planeta não é feroz. Ele vai nos trazer mais tarde um planeta pacificado. Assim como são os fenômenos geológicos, são também os homens, os filhos de Deus que ocupam um lugar de destaque no planeta Terra. À medida que os homens evoluem, o planeta vai se pacificando. E se ainda há uma agitação planetária, essa é uma consequência do próprio desequilíbrio do homem. Meus amigos, esqueçamos de que a Terra, não imaginemos o planeta como simplesmente uma bola de massas diversas. A Terra é um organismo vivo e ela interage com os habitantes do planeta. Graças a Deus, pela misericórdia divina, nós não tivemos uma guerra atômica. E estamos, assim, hoje, com uma série de organismos de controle que fazem a guerra atômica migrar para um futuro que talvez nunca chegue. Porque se a Terra tivesse, o homem tivesse promovido uma hecatombe nuclear a nível planetário, eu não sei se a vida na Terra não sofreria grandes revoltas do próprio planeta. O próprio mundo, nós falamos precisamos defender a natureza se defende. Quando nós comprometemos a natureza, ela recua. E nós perdemos as dádivas naturais com a nossa ação inadequada no meio ambiente. Esse é um capítulo muito interessante para ser estudado. Então, meus amigos, o que ainda há de agitação no planeta vem do próprio homem. É o reflexo nas massas planetárias do comportamento humano, e não poderia ser de outra forma. Mas no futuro, nós conheceremos um planeta pacificado para habitantes pacíficos. Lá na frente, nós teremos a alegria de viver na Terra num futuro onde não existirão mais vulcões, tsunamis, maremotos, terremotos, incêndios florestais, inundações. A tendência é todos esses fenômenos desaparecerem com o homem cientificamente bem informado, aprendendo a conviver com a vida planetária, essa dádiva celeste que é o planeta Terra. Não imaginemos que a Terra é como uma grande rocha girando em torno do Sol. Essa é uma visão do homem materialista, materializado, que não conhece aquelas forças majestosas que governam a vida planetária. Umas pessoas sobrevivem dessas grandes tragédias, outros sucumbem. Mas, meus amigos, fiquemos tranquilos e convencidos
de que há uma justiça governada por Deus. E esses acontecimentos são justíssimos. Não há um erro da vida quando acontece alguém sucumbir diante desses fenômenos naturais. Nós também precisamos ficar atentos para observar que não seria o acaso a conduzir, a dizer quem é atingido e quem não é atingido pelas catástrofes naturais. O acaso, quem é o acaso? O que é o acaso? O acaso não é ninguém. E não é possível que ninguém, um ser abstrato, invisível, vá comandar fenômenos tão importantes na vida humana, que são as catástrofes. Elas chegam no lugar certo, na hora certa, atingindo as pessoas que fizeram por merecer. E nós ficamos bastante preocupados com esses fenômenos. Nas grandes tragédias, é comum nós ficarmos chocados com isso. Nós reencarnamos na Terra e Jesus nos fez uma advertência sábia. Não há um fio de cabelo da vossa cabeça que caia assim que Deus saiba. Então, um maremoto, que é um pouco mais que um fio de cabelo, será que Deus desconhece? Nós reencarnamos na Terra com objetivos evolutivos, para evoluir para sempre, para o infinito. Voltar a viver na carne é uma lei divina, mas como homens, estamos sujeitos aos fenômenos materiais, aos fenômenos naturais, os quais, a seu turno, são governados pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação. É natural, é humano, ficarmos chocados com as provações que passa a nossa humanidade. Mas fiquemos bem certos de que tudo está sob controle, dentro de uma lógica, dentro de um princípio de justiça e de sabedoria que a divindade nos proporciona. A palavra injustiça só existe no dicionário. Ela não existe no dicionário divino. Tudo que vem do universo é para o nosso bem. E o nosso formoso planeta não seria diferente. Nós tocaríamos num ponto nesse assunto das grandes tragédias, em que a imprevidência é bastante significativa para essas ocorrências. Toda dor é evolutiva, mas nem toda dor é resgate. O homem sofre por conduzir mal a sua vida. Eu estou resgatando. Não. A pessoa ganha um cartão de crédito, aí recebe 1000 ofertas e faz uma festa, e depois se vê numa situação embaraçosíssima, pagando juros jurássicos para os bancos que bancam o cartão de crédito, e dizer que é uma dívida espiritual, coisa nenhuma. Nós sofremos por conduzir mal as nossas vidas, porque não demos ouvidos às boas advertências, às boas inspirações, os bons conselhos, os bons exemplos. Então, meus amigos, nós precisamos ter muita cautela na condução dos nossos passos, para que nós não sejamos colhidos de surpresa por essas ocorrências
pequenas ou gigantescas. Estava vendo a televisão, ventos de mais de 200 quilômetros por hora, o japonês pega um barco e vai pescar. É a imprudência, é a inconstância, a falta de coerência, de bom senso, e depois diz que o culpado é o vento. Não, o culpado é a pessoa se expor. Então, meus amigos, tudo que nos acontece é previsto por Deus para o nosso progresso espiritual. Mas nem sempre as nossas dores são resgates de vidas passadas. Há aqueles esforços que nós fazemos assumindo compromissos terrestres, quando autorizados pelos nossos maiores espirituais, os nossos tutores espirituais, muitas vezes reencarnamos querendo fazer em algum tempo o progresso de séculos. É muito louvável, mas o risco é alto. Os companheiros espirituais têm uma expressão que define bem esse quadro, é o chamado salto qualitativo. Precisa o cidadão ter uma força muito grande para esse salto qualitativo e fazer um progresso espiritual grande em pouco tempo. São desafios que muitos espíritos reencarnam desejosos de cumprir. São essas pessoas extraordinárias que nós vemos, são benfeitores da humanidade, pessoas que assumem compromissos de cooperação com o coletivo e nos assustam a capacidade dessas pessoas, capacidade de doação, de construção do bem. Jesus nos deu essa informação sublime. O homem, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, a doutrina espírita nos manda colocar o nosso tesouro nas boas obras, para que aí esteja também o nosso coração com as luzes do Cristo. Quando nós olhamos o nosso planeta terreno, nós vemos que ele é um mundo ainda no começo do seu prazo de validade. Dizem os astrônomos, os que estudam a temporalidade da vida planetária, eles nos falam que nós já cumprimos 1/3 da vida útil do planeta. Aí alguém perguntaria assim, mas não seria melhor que Deus colocasse uma humanidade no planeta Terra, depois do planeta apacentado, acalmado? E aí nós não teríamos essas tragédias todas. Meus amigos, nós começamos os nossos desenvolvimentos espirituais desde as escalas primitivas do reino animal. E os princípios espirituais, ainda muito primitivos, eles têm necessidade de um atrito para que o espírito, aquela alma embrionária, se choque e se desenvolva. Nós olhamos assim, os animais na natureza, ficamos assim encantados. Mas como é bonito um pássaro, uma borboleta voando. Meus amigos, a vida animal é um bicho comendo o outro. É uma vida extremamente agitada. O animal, por não raciocinar como os homens, ele não guarda em celeiro, ele não faz plantações, ele não usa ciência, não usa tecnologia, ele tem uma vida extremamente natural.
Então, é necessário esse atrito dos elementos para que os animais eclodam no raciocínio, no sentimento e caminhem para frente, até aportar o reino nominal. E nós vemos que os homens primitivos viviam uma vida muito dura. Pode ser assim, romântico nos livros de história, mas a realidade prática, aqueles homens primitivos, eles não tinham sabonete, eles não tinham fogão a gás, não tinham freezer, nem telefone celular, moravam em grutas ou no alto das árvores. Mesmo sendo homens brutos, muito fortes fisicamente, eles eram submetidos a um tormento natural muito grande. E isso fez o homem caminhar na direção do seu desenvolvimento. Então, meus amigos, quando nós olhamos toda essa movimentação geológica do planeta, as neblinas, as nuvens, as grandes chuvas e as grandes secas, nós vemos que o nosso mundo, ele ainda é primitivo. Ele é primitivo como é primitiva a nossa humanidade. Fosse uma humanidade mais avançada, e o planeta seria ainda mais formoso. Eu diria que Deus fez um planeta lindo demais para uma humanidade ainda distante da beleza divina. É um dos muitos apelos da divindade para o desenvolvimento espiritual dos filhos de Deus. São as belezas planetárias. A gente vê, às vezes, a lua cheia sobre o mar, naqueles reflexos de prata, são verdadeiros encantamentos. As flores, os jardins, os pássaros, tudo que nos cerca, os colibris. Nós fomos a uma cidade de veraneio onde há uma incidência muito grande de beija-flor. E a gente vê aquele pequeno pássaro voando para trás. É o único pássaro que voa de macha-réu, é o beija-flor. Verdadeiros encantamentos para induzir a alma humana à sensibilidade. A criança é outro elemento indutor da sensibilidade humana, especialmente do mundo feminino. A mulher é atraída pela criança quase que automaticamente. E ela se compraz naquela beleza da infância. Então, meus amigos, essa é uma realidade bastante gostosa de nós estudarmos. Os apelos de Deus aos homens através das belezas de todos os matizes, de todos os encantamentos que nos chegam. Fosse a nossa humanidade mais espiritualizada, e o planeta estaria mais sereno, porque a Terra é uma forma de pensamento. É um pensamento inimaginável para nós. Como avaliar a mente que plasmou o planeta terrestre? Meus amigos, quem foi o autor? Foi o acaso, mas o acaso não é nada, não é ninguém. E a Terra é muito inteligente. Toda essa força planetária, há uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Foi Isaac Newton que viu uma maçã cair e despertou nele essa força da gravidade terrestre. Não existisse essa força, tudo que está em cima da Terra voaria pelo espaço, a começar pela água dos oceanos. E os oceanos se perderiam no universo. Mas há uma força que puxa o peso das águas para baixo. E todas as coisas do planeta estão protegidas por essa força.
que idealizou isso foi muito oportuno. Então, meus amigos, a vida tem todas essas lições para nos cantar as glórias de Deus, que nós admiramos essa obra majestosa. A Terra seria um outro mundo, como será no amanhã, quando a nossa humanidade evoluir mais. Quando daqui saírem aqueles espíritos retrógrados que se comprometeram, se mancomunaram com o mal e que hoje vegetam nas sociedades terrenas, derramando o sangue do seu semelhante, tirando vidas. Esses espíritos serão levados para mundos primitivos e a Terra terá um alívio dessa carga espiritual. E esses fenômenos geológicos que tanto nos assustam serão abrandados. A humanidade do terceiro milênio, reformada, engrandecida, evangelizada. Evangelho com profundidade no coração humano. Não o evangelho decantado, da boca para fora, para pseudo-conquistas espirituais ilusórias. O Evangelho é uma norma de procedimento para as nossas almas. É estudar Kardec para entender Jesus. Nós tivemos uma recomendação de um dos mentores da casa, que nós falássemos, incluíssemos nesse tema, um conselho aos amigos na valorização do que possuímos. O que quer dizer a nossa irmãzinha que nos deu essa informação? Nós costumamos ficar assim, muito infelizes pelas coisas que não temos, que não possuímos. E julgamos-nos infelizes por só termos algumas coisas. Aí eu faço uma questão, uma pergunta: por quanto você venderia um olho seu? Se aparecesse um bilhardário, olha, eu vou lhe dar $1 bilhão pelos seus olhos. Ninguém venderia. Pelas suas mãos. Então, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos ouvidos, o nosso olfato, o nosso paladar, vale fortunas incalculáveis. Então, nós precisamos ficar felizes, e que foi essa mensagem que nos foi pedida. Regozijarmos-nos com o que temos. Meus amigos, acima de tudo, temos uma lucidez espiritual. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos por que estamos aqui na Terra. Para onde iremos após nos desvencilharmos dessa carcaça de ossos que temporariamente vestimos para as nossas experimentações no mundo. Então, meus amigos, eis aí a mensagem dessa querida mentora que nos fala tão carinhosamente ao coração. Valorizemos o que possuímos. Valorizemos a pessoa que segue ao nosso lado. Já lembramos do nosso cônjuge, que espera de nós uma palavra afetiva, uma expressão de afeto, uma presença. E os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos descendentes, eles são a expressão do nosso futuro. Também precisam da nossa presença, da nossa atenção. E aqueles amigos diletíssimos que já deixaram a terra e que não nos esquecem, que nos visitam com muita frequência, vêm trazer o seu carinho. Às vezes você está assim,
matutando, como se diz, e de repente lembra-se de um ente querido já falecido. É a presença que você registra subjetivamente daquele irmão espiritual que vem lhe trazer um abraço. Meus amigos, o mundo é cruel com a gente. O mundo é indiferente, é frio. As pessoas são frias, são indiferentes. Mas nós temos diletíssimos amigos em outra dimensão que nos amam profundamente e nos conhecem. Sabem que somos pessoas imperfeitíssimas, mas nos amam profundamente, a começar por Jesus. Quando nós vemos uma mãe que ama um filho, que às vezes é um delinquente, é um elemento perigoso para a sociedade. E o que dizer de Jesus que nos ama, que nos abraça com carinho, que nos doou este maravilhoso planeta para nós nos movimentarmos, angariarmos experiências de vida do solo terrestre. Existem duas coisas que a gente ouve todos os dias dentro desse tema. Uma primeira dessas coisas que me assusta um pouco é quando dizem que há 65 milhões de anos, nós éramos muito crianças ainda, não lembramos bem, né? Nessa época, veio um grande meteoro que se chocou com a Terra, dizem, e que resultou na morte dos dinossauros e no surgimento do Golfo do México, que teria sido naquela região. Vou ser muito honesto com os amigos, já li isso em muitos livros, em muitas revistas, em muitos trabalhos científicos, mas tenho uma enorme dificuldade em aceitar que os grandes e sábios espíritos tivessem precisado de uma trombada cósmica para matar os dinossauros. Não creio nisso. Até prova em contrário. Não estou negando a tese científica desse fenômeno estelar, cósmico, de um grande meteoro que se chocou com a Terra. Há outros métodos que usam os sábios espirituais sem necessidade disso. E um outro ponto que me assusta um pouco, aqui e ali alguém diz que o mundo vai se acabar. Só que, ultimamente, apareceu gente falando que, lá do calendário Maia, em que agora em dezembro de 2012, daqui a 2 meses, também vai vir um meteoro gigante e fazer assim dar uma carambolada na Terra e jogar a Terra de lado, assim. Meu Deus do céu. A gente às vezes pergunta aos mentores espirituais que temos acesso certos temas científicos. Eles sempre respondem: estude o Evangelho. É extemporâneo querer sacar desses mentores espirituais conhecimentos que não servem para nada. Só para nossa vaidade ingênua e infantil de sabermos mais do que os homens. Mas eu noto que esses irmãos espirituais estão fazendo planejamentos para os próximos anos. É sinal que eles sabem que não vai ser em dezembro que o mundo vai se acabar. Porque senão não estariam fazendo programações de longo prazo. São tolices que as pessoas inconsequentes vendem à opinião pública. Eu pretendo, em dezembro, estar aqui conversando com os amigos para ver se vai entrar aí pela janela um meteoro para destruir a Terra. Tolice. E estamos falando antes.
Não cremos nisso. Vai haver em todo dezembro, uma época de calor, o sol brilhante, para quem puder e quiser ir à praia, pegar um bronze. Então, meus amigos, fiquemos convencidos de que as tragédias naturais que nos afetam ainda são formas evolutivas das quais precisamos. Não vamos fazer festas sobre situação tão dramática, mas tenhamos absoluta certeza que a Terra não está lançada ao universo ao acaso. Há inteligências sapientíssimas, inimagináveis para nós, que conduzem a vida planetária para oferecer a essa jovem humanidade, uma humanidade primária, que ainda usa cadeado, chave, arma de fogo, arma branca. Ainda existem tribunais julgando as pessoas, porque esse é um mundo primitivo. Tempos virão e não serão assim. Tempos virão em que as pessoas se sentirão felizes, felicíssimas, por poderem fazer o bem. Hoje ficam felizes por poder fazer o mal. E Jesus veio para nos mostrar o caminho da recuperação espiritual do homem terreno. Portanto, estudemo-lo. E Kardec fez luz sobre o Evangelho do Cristo. E que ambos nos abençoe e nos guarde nessa noite. Muito obrigado.